ordinária da Câmara Municipal de Brumadinho, exercício 2018. Ordem do dia, 12/4/2018. Às 19 horas, pelo relógio do plenário, são 19h20. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo do município de Brumadinho, declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária, realizada no primeiro período da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017 a 2020. Lembrando a todos que, assim como nas últimas reuniões, essa sessão plenária está sendo transmitida ao vivo. Convido a todos para a execução vocal do hino nacional brasileiro. Primeiramente, coloco em discussão a ata da reunião anterior, enviada previamente por e-mail a todos os vereadores. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou por aprovada. Tem algum representante do Brumadinho Futebol Clube aí que esse cara de vir hoje receber? Ah, tá. Antes de anunciarmos a ordem do dia, convido os representantes do Brumadinho Futebol Clube para vir na frente receber a moção número 30 de 2017, de aplausos e condonações pela vitória do Campeonato Regional de Futebol Amador de Brumadinho 2017. Tal moção foi proposta pela vereadora Alessandra Oliveira na reunião ordinária ocorrida em 9 de novembro de 2017 e foi aprovada à época por unanimidade pelos senhores vereadores.
Vou solicitar ao secretário da mesa que faça a leitura da moção. Moção. A Câmara Municipal de Brumadinho aprovou, na reunião ordinária ocorrida em 9/11/2017, por unanimidade de seus membros, moção de aplauso e congratulações à equipe do Brumadinho Futebol Clube pela vitória do Campeonato Regional de Futebol Amador de Brumadinho em 2017. O Brumadinho Futebol Clube conquistou esta importante vitória em um jogo apertado contra o tradicional equipe do Canto do Rio Futebol Clube, no dia 29 de agosto de 2017, em partida realizada no estádio Ernestão, em uma bonita festa dentro e fora do campo. Esta vitória demonstra a garra e a determinação da equipe do Brumadinho Futebol Clube, que sempre encara seus desafios com paixão e profissionalismo, fazendo do azulão referência do nosso futebol regional. É através dessa moção, a Câmara Municipal de Brumadinho parabeniza ao Brumadinho Futebol Clube pela honrosa vitória no Campeonato Regional de Futebol Amador de Brumadinho, e fazemos votos de que continue crescendo e conquistando sempre muitas vitórias. Motivo de orgulho para muitos brumadinenses. Parabéns, felicidades sempre. Câmara Municipal de Brumadinho, 8 de março de 2018. Vereadora Alessandra Cristina de Oliveira. Destina-se à presente reunião a apreciação em turno único dos seguintes projetos. Projeto de lei número 1415 de 2018, ambos de autoria do Poder Executivo. Contribuição com a AMM e Serviços Ambientais. E o número 19 de 2008, não, desculpa. E alteração da lei do plano de saúde, não. De autoria da mesa diretora, o projeto número 12 de 2018. Plano de cargos e carreiras. E ainda apreciação de requerimentos e moções e leitura de indicações, leitura do veto aposto pelo Executivo Municipal, a promoção de lei número 06 de 2018 e formação de comissão especial para emissão de parecer sobre o projeto de decreto legislativo. Já coloquei, 14, 15. Na forma regimental, passaremos agora aos oradores inscritos para o uso da tribuna popular pela ordem. Concedo a palavra ao senhor Antônio Paulourinho, que disporá do prazo de 5 minutos para falar sobre conservação de nascentes. Eu saúdo a senhora presidente, todos os nossos vereadores, ilustríssimos senhores vereadores, e a todos que aqui se encontram presentes, funcionário da casa e mais alguns visitantes hoje. Eu estou até alegre, eu fico alegre quando eu vejo algum visitante aqui nessa casa. Que a minha ideia é que essa casa ficar cheia de visitante, né? Para falar um pouquinho, para agradar e desagradar também, né? O que eu queria falar é o seguinte, é que aquele projeto que foi falado sobre o Ministério Público e também o Boticário sendo parceiro, eu acho essa ideia muito louvável, porque eu sempre fui um amante de conservação das nascentes. Até quero falar melhor, não é amante da conservação das nascentes, amante da vida, porque cada nascente que nós temos é vida. Vida para nós e para todo ser vivo, porque nós vimos que tem ser vivo que mede a qualidade da água, né? Se a água é boa para o consumo ou se não é. Tem gente que só mede a saber se a água é boa através de análise. Então, quem tem assim mais intimidade com as águas, tem um bichinho que nada lá na água, que quando tem ele na nascente, nós sabemos que aquela água ela é potável e boa para o consumo humano. Então, essa ideia é uma ideia maravilhosa, eu gosto, mas tem uma coisa que eu gostaria de estar trazendo aqui, neste local, é que nós precisamos que o nosso governo, né, municipal
deu exemplo sobre conservação de nascente. Porque se vocês, qualquer um de vocês, for lá no Parque da Cachoeira, vocês vão ver que a rua principal de lá, todas as vezes que está chovendo, carrega um tanto de cascalho para um lugar da nascente. Ainda não chegou lá na nascente, é porque ainda tem as vegetações que segura, mas vai indo, essa vegetação não vai aguentar, e ela vai então chegar até lá na nascente. Agora, por que nós buscamos lá o boticário, nós buscamos lá mais adiante, e nós mesmo não cuidamos da nossa casa? Que eu acho que deveria de cuidar, porque não adianta ficar colocando cascaio, terra vermelha lá na rua, e todas as vezes que chove, tudo encarreado lá para o meio ambiente. Gente, nós precisamos de ver isto. É necessário. Isso aí eu levo, qualquer um que quiser ir lá ver, eu levo ou eu registro lá e trago aqui. Muito bom a ideia, mas nós temos que começar da nossa casa, né? Para que os outros venham seguir nós. Então eu vejo, tem a nascente lá, no Parque da Cachoeira, no fundo, que serve as outras casas, igual outro dia levaram a terra lá, uma terra vermelha, terra, não é cascai, terra, né? E quando a chuva bate, parece sangue, de tão vermelho que faz. Porque se essa água suja da rua, que chegar lá embaixo na água lá, aqueles moços que planta a verdura lá, vai aguar a verdura com água vermelha de barro? Oh, pelo amor de Deus, cadê os nossos fiscais para olhar isso lá? É necessário que tenha pessoa que olha, porque se essa água vermelha da rua que chovendo sair lá, o pessoal não vai poder aguar as suas plantações. E aí, como é que nós fica? Quer dizer, muito bom, a água é vida, mas é necessário que nós começamos a cuidar da nossa casa primeiro. E isto aí é coisa que é do executivo, sim. A SEMA ir lá, olhar e verificar isso. Então, em vez de capando cascai, calça a rua, ou então asfalta a rua, põe canaleta para a água correr limpa. Eu estou falando com experiência própria, porque a Vale, quando fez aquela estrada por cima lá, tá? Ficou todo mundo muito maravilhado, que ia trazer o minério de lá e para cá, e passou um determinado tempo. Hoje a água veio carreando, hoje o cascai já está chegando lá no Coco Samambaia. Todas as vezes que chove, aquela minerada desce para baixo, tá? Porque a vegetação não aguentou sustentar o carregamento de minério, né? Quer dizer, e aí? Tem alguém lá olhando? Tem nada. Tem alguém lá fiscalizando? Tem nada. Eu estou lá no Codema, e eu falei isso várias vezes lá no Codema. Inclusive eu fiz até um DVD, mas ninguém quer ver DVD, quer ver DD, nem DVD, né? Então, quer dizer, descaso com a gente que quer. Paulorinho, conclua, por favor. Vou concluir em nome de Jesus, né? Que é necessário que tenha mais gente para falar, com certeza. Eu agradeço a atenção de vocês, não quero falar mais, mas acho que eu já mandei o recado bem claro. Eu acho que não precisa eu falar mais. Não é para o mundo falar que nós vamos entender. É só mandar o recado objetivo. O que eu quero e desejo, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Conceda a palavra ao senhor Francisco Mourão Vasconcelos, que disporá do prazo de 5 minutos para falar sobre o projeto de lei número 15 de 2018, de autoria do Poder Executivo, constante na pauta. Boa noite a todos, cumprimentando aqui a presidência da Câmara e todos os vereadores presentes e aos demais também presentes. Eu queria aqui iniciar parabenizando a iniciativa, primeiro o apoio do prefeito municipal em apoiar essa iniciativa que se iniciou do projeto Oasis, desenvolvido pela ANDA, juntamente com a Fundação Boticário, com apoio do Ministério Público, e desse projeto surgiu, então, a primeira proposta
de criação da política municipal de pagamento de serviços ambientais. Quer dizer, eu acho que vocês já devem ter estudado o suficiente, todos, talvez a maior parte dos presentes, mas é um projeto inovador. Em Minas Gerais, a gente tem o caso de Extrema, né, no município de Extrema, na divisa com São Paulo, que já há mais de 15 anos desenvolve ações nesse sentido. Agora, Brumadinho, aprovando esse projeto, eu acho que o município teria uma particularidade, porque toda essa política estaria baseada numa norma legal, estipulando fontes de recursos para permitir um fundo de premiação aos produtores rurais, proprietários rurais, produtores que preservam suas áreas naturais. E eu acho que isso vai ser muito importante, não só para a qualidade da água, não, para a conservação da biodiversidade, como foi falado aqui por quem me antecedeu, né? Mas também do ponto de vista social e econômico, né? Com isso nós estamos evitando danos ambientais e depois estimulando a criação de unidades de conservação particulares. Eu acho um aspecto importante entre os produtores rurais, os proprietários rurais que foram cadastrados e estão recebendo premiação. Alguns deles já concordaram em criar suas reservas particulares de patrimônio natural. Essas reservas, é claro, geram recursos em termos de ICMS ecológico, né, para o município. Brumadinho hoje recebe em torno de R$5.000 mensais decorrentes da política de ICMS ecológico, unidades de conservação. Tem ainda o componente de resíduos sólidos, adequação dos resíduos sólidos, né? Mas eu queria, então, aproveitar aqui a ocasião até para fazer um desafio, mais um desafio, a possibilidade da gente estudar uma política de áreas protegidas para o município. Nós estamos hoje num processo final de acerto para a criação do Parque Estadual do Rio Manso, com 9.000 hectares, dos quais 3.000 hectares estão no município vizinho de Rio Manso e 6.000 no município de Brumadinho. Isso resultaria hoje nós fizemos um cálculo em termos de acréscimo do ICMS ecológico para o município, resultaria num valor em torno de R$35.000 por mês a mais de ICMS ecológico. Estamos desenvolvendo já de uma forma avançada a proposta de criação do Monumento Natural da Serra da Calçada, um monumento estadual. Existe um monumento municipal do lado de Nova Lima. A ideia é juntar ambas as áreas, a área de Nova Lima com a área de Brumadinho, e criar um monumento estadual Serra da Calçada, com aproximadamente 6.000 hectares, dos quais 4.000 e poucos hectares estariam dentro do município de Nova Lima, de Brumadinho. O impacto social seria mínimo, porque grande parte dessas áreas são da Vale, a Vale já concordou com a criação dessa unidade de conservação, já são reservas florestais da Vale que seriam incorporadas. Só que essas reservas florestais não geram ICMS ecológico, porque elas não são ainda unidades de conservação. Para que elas gerem recursos efetivos de unidade de conservação, elas têm que ser transformadas numa unidade de conservação que a lei do SNUC, a lei federal do SNUC, estipula como unidade de conservação de proteção integral, com restrição máxima. No caso, o monumento natural se encaixa nesse perfil. Então, nós estamos estimando que talvez mais R$30.000 de repasse de ICMS ecológico. Isso se a gente juntar com outras unidades de conservação que estão em processo de estudo também, principalmente unidades de conservação particulares, através dessas reservas particulares de patrimônio natural, nós poderíamos acrescer substancialmente o repasse de recursos através da rubrica do critério
ICMS ecológico. O senhor Francisco, a gente vai pedir que você conclua, o seu tempo Pois já não. esgotou. Desculpa. Só para concluir, então, fica uma proposta, então, de a gente, se a Câmara quiser designar até pessoas que possam trabalhar junto conosco nesse sentido de elaborar esse plano de criação de unidades, implantação de um sistema de áreas protegidas com corredores ecológicos e tal, do ponto de vista econômico e social, teria um impacto muito importante sobre o turismo, principalmente, né? Eu acho que aumenta as possibilidades turísticas para o desenvolvimento social e econômico do município. Muito obrigado. Vereadora, você quer falar alguma coisa? Liberado. Boa noite a todos. Prazer também ver essa casa assim, cheia, né? A gente fica toda feliz. Obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria de fazer algumas, que o senhor me esclarecesse alguns pontos. Primeiro, em relação ao que pode ser feito quando você fala da criação do parque aqui do entorno do Rio Manso, com os 2 municípios. E outro dia eu até questionei os nossos amigos aqui, que é muito preocupante a situação que nós temos lá em Piedade do Paropeba, que é a cachoeira lá do Carrapato, né, onde a mineradora atua bem em cima, e debaixo do nosso nariz as nascentes estão todas sendo secadas. Então, que vocês, preocupados, né, não como o senhor Palorim falou, com as partes, mas com o todo, que fosse dado prioridade na verificação e do andamento do que pode ser feito. Queria me colocar também à disposição para fazer o acompanhamento. E quando você falou de Rio Manso, eu sou natural de Rio Manso, tenho envolvimento muito grande com a cidade e gostaria de saber como que seria essa criação desse parque. Seria dividido, né, não sei como se chamaria, essas benesses também com o município, ou ficaria tudo aqui? E se já tem o andamento desse projeto, porque eu gostaria muito de fazer o acompanhamento. Eu tenho um problema, que eu sou educadora, eu trabalho na parte da manhã, mas me coloco à disposição todas as tardes e noites. A gente vai colocar para discussão, porque assim, aqui, quando falam, tem réplica, porque senão vai vir um debate. Então, mas assim, no final da reunião, você pode conversar com a vereadora e expor a sua posição. Solicito ao secretário da mesa que proceda chamado dos senhores vereadores para verificação de quórum. Presença dos senhores vereadores na 5ª reunião ordinária realizada no primeiro período da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017 a 2020, aos 12 dias do mês de abril de 2018, às 19h20 no plenário da Câmara. Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Ideraldo Rogério Santana. Presente. Antônio Sérgio Vieira, presente. Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga. Presente. Flávio Miranda Carvalho. Presente. Enerson Rodrigues de Faria. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egg. Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiras e Soares. Presente. Roberto César de Oliveira Azevedo. Presente. Valcir Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Registrada a presença de 13 vereadores, há, portanto, o número regimental. Antes de darmos início à apreciação das matérias da ordem do dia, comunico a vossas senhorias que amanhã será disponibilizado o relatório da Emater anual das atividades relativas ao exercício de 2017, bem como os resultados alcançados. Dessa forma, informo que foi enviado tal relatório, que vai ser enviado a todos os vereadores para leitura e ciência. Oi? Não entendi. Não, vai ser encaminhado via e-mail o relatório das atividades de 2017. Passaremos agora à apreciação das matérias constantes da pauta. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura do requerimento número 13 de 2018, de autoria do vereador Ivan Antônio Ferreira Egg. Requerimento 13 de 2018. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, o vereador que este subscreve no uso de suas atribuições que
que lhe confere o inciso 7 do artigo 46 do Regimento Interno da Câmara, combinado com o parágrafo 3º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, amparado também pelo inciso 23 do artigo 5º, capítulo 1 do título 2 da Constituição Federal, requer que seja realizada audiência pública no Distrito de Aranha, em Brumadinho, com representantes da Prefeitura, Polícia Militar de Minas Gerais, sociedade civil organizada e população, para tratar da segurança pública nos distritos e localidades da zona rural de Brumadinho, assim como o exponencial crescimento da criminalidade em nossas comunidades. Nestes termos, pede deferimento Brumadinho, 6 de abril de 2018, vereador Ivan Antônio Ferreira Egger. Em discussão, em turno único, o requerimento. Encerra a discussão. Em votação, em turno único, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 13 de 2018, em turno único, por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura do requerimento número 14 de 2018, de autoria da vereadora Renata Marília Parreiras e Soares. Requerimento 14 de 2018. Excelentíssima senhora Alessandra Cristina de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Brumadinho. No uso das minhas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 175 do regimento interno dessa casa, requeiro a vossa senhoria, ouvido o soberano plenário, que seja cobrado do chefe do Executivo Municipal esclarecimento sobre os contratos de números 37 e 38, cujos extratos foram publicados no DOM, Diário Oficial de Brumadinho, do Diário Oficial do município, na edição 1122, firmados com a empresa Horizonte Transporte, Logística e Peças Limitada, tendo como objetivo a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em veículos automotores, com fornecimento de peças de reposição e acessórios para a frota municipal. Os valores são mais uma vez exorbitantes, sendo o primeiro no valor de R$150 mil e o segundo no valor de R$1.650.000, somando um total de R$1.800.000. Sendo assim, solicito resposta para os questionamentos abaixo. 1. Quais e quantos são os veículos que compõem a frota municipal, pois é sabido que a maior parte dos veículos utilizados pelo Executivo é locado. 2. Quantos veículos são locados e quantos são de propriedade da Prefeitura? 3. Como é feito o cálculo de gasto com manutenção corretiva e preventiva dos veículos para se chegar ao valor estimado? 4. Informações sobre a empresa que irá fornecer os serviços constantes do contrato. Nestes termos, peço deferimento, Brumadinho, 11 de abril de 2018, vereadora Renata Marília Parreiras e Soares. Em discussão, em turno único, o requerimento. Vereadora Renata. Meus caros colegas vereadores, gostaria muito de contar com vocês para a gente cumprir o nosso papel de fiscalização. Infelizmente, o que a gente tem notado é que alguns recursos eles são liberados de forma muito clara, muito tranquila, muito sem as devidas proporções de questionamento. Quando você pega um contrato de R$1.800.000 para manutenção de carros, né? A gente fica um pouco preocupada, porque nós tivemos aqui, né, questionamentos sobre como anda a Escola Padre Machado, caindo aos pedaços, né, banheiros sendo interditados porque os alunos não conseguem adentrar, e é uma questão também de prioridade. Tivemos um problema enorme para passar para o lar dos idosos, a questão, aquele montante que foi questionado aqui, e aí essa semana a gente depara com a Liga de Esportes, não que eu tenha nada contra esportes, que fique bem claro aqui, recebendo um montante tranquilamente de R$600 mil. O que nós estamos questionando aqui, nesse requerimento,
é como os recursos públicos estão sendo aplicados e quais são as suas devidas utilidades. Quem sou eu para entrar no mérito da gerência administrativa? Mas nós, como legisladores, a gente tem que ter coerência com aquilo que a gente fala, pensa e do modo que a gente age. Então, o requerimento nada mais é que um pedido, uma solicitação de como esse dinheiro está sendo empregado, da forma que ele está sendo empregado. Um fato muito assustador é de saber que esse dinheiro todo, 1.800.000, um carro popular, os golzinhos aí que servem à prefeitura, né, não passa, se for feita uma licitação, vão julgar muito por alto 40.000. Né? Isto, assim, sendo caro, porque se for feito um pacotão, esses mesmos carros podem sair num valor aproximado aí de, no máximo, 30.000. Então, será que esses 1.800.000 realmente são válidos para colocar essas peças e para essas manutenções? E aí eu fico pensando, o bom gestor, ele tem que fazer aplicações em coisas palpáveis pela população. Nós estamos com um município, né, julgado as traças nas questões de estrada, julgando as traças nas questões de escola, julgado as traças em um monte de quesitos que, se eu for enumerar aqui, vai ficar cansativo, e fica a pergunta, onde está indo o nosso dinheiro público? Queremos que essas aplicações realmente façam diferença na vida da população, e é diferença direta, não é diferença com paliativozinho, não, projetinho, né? Incentivozinho, não. Nós temos que ter ações que realmente impactem e sejam realmente visíveis, a olhos nus, aquilo que tem que ser feito na questão de aplicação de recursos públicos. Eu fico envergonhada de pegar o dom e ver certas publicações que estão lá. Então, a única coisa, o único recurso que a gente tem é fazer os requerimentos e pedir as informações. E se está tudo correto, não há por que negar informações. Então, nosso dever é fazer com que o poder público envie para nós, para a nossa análise, a aplicação do dinheiro público. Essa é uma das nossas obrigações. E eu queria muito contar, né, com todos vocês para a gente aprovar esse requerimento. Obrigada. Vereador Flávio Miranda. Boa noite a todos. Boa noite à mesa, boa noite ao presidente, todos os vereadores, aos presentes, aos funcionários da Câmara. Eu acho que, com todas as dificuldades que nós temos passado dentro do nosso município, na questão de alguma reforma de escola, o asilo mesmo, como a vereadora Renata citou aqui, nossas estradas, nossos buracos nos asfaltos e outras demandas, eu fiz um cálculo aqui. Eu seria mais favorável se a gente comprasse os carros novos do que investir nessas peças. Dá para comprar 51 carros. É o cálculo que eu fiz. Eu faria essa sugestão para o Executivo, se a demanda maior do município for carro. Tem outras prioridades muito maior do que carro, do que oficina. Boa noite a todos. Mais alguém? Encerra a discussão em votação em turno único o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 14 de 2018, em turno único, por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura do requerimento número 15, de autoria da vereadora Renata Marília Parreiras e Soares. Requerimento 15/2018. No uso das minhas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 175 do regimento interno dessa Casa, requeiro a Vossa Senhoria, ouvido o soberano plenário, que seja convocada a audiência pública em caráter de urgência para debater os impactos ambientais e sociais advindos da implantação da Estação de Tratamento de Esgoto, cujo projeto da Copasa, Companhia de Saneamento
de Minas Gerais pretende ser executado em área central da cidade. Por ser este um tema de interesse de todos e por já estar sendo analisado pelo Ministério Público, que preza pelo bem-estar público e haja vista as várias polêmicas, questionamentos e receios advindos da população brumadinense quanto à sua implantação e os malefícios que a mesma pode causar, dependendo do local em que será implantada, acredito ser este um assunto de extrema relevância e que deve ser discutido antes que as obras se iniciem para se evitar maiores transtornos. Requeiro ainda que sejam convocados para audiência, além da empresa Copasa, representantes de órgãos ambientais e afins e representantes do Ministério Público de Brumadinho. Nesses termos, peço deferimento. Brumadinho, 12 de abril de 2018, vereadora Renata Marília Parreiras e Soares. Em discussão, em turno único, o requerimento. Vereadora Renata Parreiras. Meus caros colegas, quem estava aqui e presenciou o doutor William falando da dificuldade que ele teve, que ele marcou uma reunião com a Copasa, e, inclusive, eles não permaneceram. Para quem não sabe do assunto, para quem está aqui e que será afetado diretamente, é o seguinte: desde 2014 já tinham que estar concluídas as questões do tratamento de esgoto em Brumadinho. E até hoje, né, com um longo atraso, a Copasa foi indiciada novamente pelo Ministério Público e eles estão correndo, né, atropelando tempos e prazos para concluir uma obra que será feita ali na Rua Amianto. Essa obra ela vai impactar diretamente a vida de todo mundo que está aqui, ó, porque todo mundo passa pelo centro, né? Então, nós vamos ter uma obra, uma elevatória ali na Rua Amianto, e lá é um lugar que, quando as cheias vêm, né, alaga-se tudo. Então, o centro ali vai ficar o pura tananã, né? E até o Ministério Público está preocupado com o que está sendo feito. E aqui em Brumadinho é o seguinte: não trabalha prevenção, não. Constrói um prédio de 6 andares onde só pode ter 4. Aí, depois que o prédio está pronto, está pronto, né? Não tem a fiscalização. E eu estou com inúmeros questionamentos dos moradores que estão lá perto, super preocupados, já falei isso aqui na reunião passada, em relação à construção. Inclusive, o doutor William pediu, né, depois em conversa informal com ele ali, que a gente, o Legislativo, montasse uma ação pública civil, né, para o impedimento da obra, com todos os questionamentos, porque nós todos seremos diretamente afetados. E trabalhar com a prevenção quer dizer o quê? Se a gente tem o poder de parar a obra agora, né, e eles fazerem uma nova verificação de um novo local, ok, porque depois que tiver investido os milhões ali, não adianta ninguém vir reclamar, não. E eu quero que fique bem gravado, bem registrado, para a gente lembrar o seguinte: eu detesto essa frase, né? Eu falei, eu alertei. Depois que tiver lá todo mundo no meio, me desculpe a palavra, no meio da merda, né? Vai falar assim, mas ninguém fez nada, não? Aí vai ser tarde demais. E eu queria já, desde já, pedir a Alessandra se ela poderia fazer a gentileza de marcar audiência pública, né, à noite, às 19 horas, e gostaria muito, né, de contar com a presença de vocês e que fosse mobilizado, porque a Copasa é uma das empresas, junto com a Sanitur, que mais desrespeita a população de Brumadinho, né? Nós estamos aí tratando de água, preservando algumas nascentes, mas o nosso rio está sendo morto aqui, ó, debaixo do nosso nariz, né? E muitas vezes a gente não faz nada, nós sentimos inaptos, incompetentes. Por quê? Porque a empresa é tão grande e a nossa voz sozinha é tão fraca que a gente fica aí na inércia. Então, eu estou clamando a vocês, vamos fazer audiência pública, vamos vir todos para aqui e pedir o embargo dessa obra que vai causar calamidade pública em Brumadinho. Alguém deve lembrar aí, lá da avenida ali, quando não era canalizada, o mau cheiro, o Dom saiu de lá por causa do mau cheiro, né? Então, nós temos inúmeros argumentos
para que não seja construída lá. E eu queria muito que essa audiência fosse feita e contar, né, com a presença de todos os nossos amigos aí, vereadores. Obrigada. Vereador Flávio Miranda. Nós temos vários problemas com a Copasa, não só dentro do município de Brumadinho, como Minas Gerais toda, onde que ela atua. Lá no bairro perto lá de Casa Branca, bairro Jardim Canadá, depois da Serra do Rola Moça, quem passa lá na BR, passa lá no bairro, nossa, eu fico imaginando como que aqueles moradores, como aqueles comerciantes, aquelas pessoas que vivem lá. É um mau cheiro danado. Falaram que ia fazer uma estação lá, o ETE até hoje não fez. Joga o esgoto in natura no rio lá que chama, parece que é Rio da Onça, não sei, é um rio que vai para Nova Lima, lá que vai, aquela região lá. E Casa Branca também, a Copasa está lá. Está lá no condomínio da Aldeia da Cachoeira das Pedras. E a gente está até programando uma audiência pública lá em Casa Branca também, até fiz a solicitação, já fiz até no estado de Minas Gerais, junto com a deputada Marília. E a Copasa quer instalar em Casa Branca e quer canalizar a água e não vai construir ETE, não vai construir rede de esgoto. Está certo isso? Vai ser mais um rio Paropeba lá em Casa Branca. Eu fico imaginando como que essas pessoas ficam aqui pescando esses peixes cheios de bosta aqui e leva para casa, leva para a família e vai comer e tudo. Então, assim, eu fico imaginando isso, né? Uma empresa tão importante, se trata de água, né? Desculpa a palavra, gente, porque eu sou bem assim mesmo. E eu parabenizo aí o pessoal aí que está aí querendo preservar nossas nascentes, o pessoal aí do Boticário, Francisco, né? Todos vocês aí, que é muito nome para me lembrar. E espero que vocês também juntem a nós e também fiscalizem a Copasa, porque é muito bacana vocês tratar da nossa nascente, cuidar do nosso nascente. E aí? E o rio nosso, aqui? E lá em Casa Branca? Vocês estão lá em Casa Branca? Vocês vão aceitar a Copasa lá? Colocando a rede e não tratar nosso esgoto? Jogar no rio lá? Não vai adiantar o trabalho de vocês. Muito obrigado. Vereadora Renata. Queria que fosse registrado aqui, até em ato, as minhas palavras, e além do mais, que eu não sou contra a estação de tratamento de esgoto. Eu sou contra da maneira que está sendo feita, que é as pressas tocadas para cumprir ataque ao Ministério Público, e o local onde está sendo feito. A Alessandra vai lembrar que quando foi para ser feita aqui no bairro São Conrado, a nossa luta foi intensa, porque a gente saberia o que viria. Então, saiu daqui para passar para lá. Não é justo, né? Então, que fique registrado aqui, tá? Que eu sou favorável, tem que ser feito mesmo, mas num local onde não afete tanto um número tão grande da população quanto é aqui no centro, tá? Encerra a discussão, em votação, em turno único, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 15 de 2018, em turno único, por unanimidade. Vamos aproveitar aqui, gente, vamos passar aqui umas datas. A audiência pública solicitada pelo vereador Ivan Egg, para ser realizada no distrito de Aranha, a gente vai agendar para o dia 24 de abril, terça-feira, às 18h30. Então, agende aí. Vai ser feita lá na quadra de esportes. Né, Ivan? Verdade, eu quero... Boa noite a todos, primeiramente. Boa noite aos servidores, boa noite ao pessoal que está aqui. Boa noite ao produtor rural que está ali, o seu Pedro, que é meu amigo, que está lá na luta, na propriedade rural dele, que não é nada fácil, né, seu Pedro? Lá na zona rural, que a gente se vê no dia a dia. A segurança pública nossa, na nossa região lá, infelizmente está defasada. Inclusive, hoje teve um episódio lá que chocou a comunidade. Isso foi um descaso com a população, tanto para mim como vereador, quanto morador da zona rural. Então, tipo assim, não foi um problema com a Saritu. Não é porque essa audiência não é porque aconteceu esse problema com o ônibus lá hoje. Mas, infelizmente, hoje, cada dia que passa, as coisas estão ficando pior. Nós estamos vivendo na zona rural hoje uma terra sem lei. Está pior do que a favela no Rio de Janeiro. Então, nós temos que tomar posição. Essa audiência pública é para quê? Para nós criar força, unir junto com vocês, vereadores, porque a gente sozinho também a gente não resolve nada, para a gente ter uma vida mais digna, para o servidor, vocês sendo servidor, me ajudar, os vereadores, quer dizer, me ajudar nessa caminhada aí, porque
para nós ter um bom posicionamento quanto a isso, porque a situação lá está crítica. No mais, muito obrigado a todos, boa noite. Então, gente, audiência pública no Distrito do Aranha, dia 24, 18h30. A audiência pública que foi provocada, né, e requerida pela deputada estadual Marília Campos, pela Assembleia, a previsão de data, só para vocês agendarem aí, dia 3 de maio, em Casa Branca. Ela passou essa data, né, Flávio? Então, é para vocês agendarem aí. Não é uma organização da Câmara, também no mesmo horário, 18h30. Não é uma organização da Câmara, mas a gente faz questão de participar, então deixamos aos vereadores a possibilidade de ir, mas eu acho que é muito importante essa participação. O horário, a gente passou 18h30, mas ainda está a definir alguns detalhes, porque a Assembleia tem uns procedimentos internos. Vereador Flávio. É muito importante, gente, é um caso que a Renata está levantando aqui, esse requerimento, porque, senão, Casa Branca vai ser o próximo Brumadinho. Lá, bonito, os bairros, área de preservação permanente, nosso Parque Estadual do Céu do Rola Moça, nossos amigos aqui do Boticário protegendo nossas nascentes lá, Francisco aqui, que é da ANDA, né, Francisco? Então, assim, muito importante o senhor chamar todos os seus amigos que gostam de preservar a natureza como vocês preservam, está protegendo as nossas matas quando está lá queimando, com as brigadas de incêndio. Também nossos amigos aqui que estão aí juntos dentro desse projeto, que vocês tragam o máximo possível de pessoas, porque do jeito que está, nossos rios vai estar lá daqui a pouco, como o Rio Paraupeba. Então, peço a vocês muito essa força, que é muito importante lá para a nossa comunidade, para nós não ser mais uma comunidade, não ser mais um lugar com mau cheiro de esgoto, como acontece em Nova Lima e como acontece aqui também em Brumadinho. Vale ressaltar, gente, que tanto eu como o Flávio já tinha feito um requerimento, foi apresentado, porque na iminência da deputada não conseguir a aprovação do requerimento, a gente passava por aqui e faria pela Câmara. Só que é mais importante que a Assembleia, né, fortalece muito mais a participação e até o envolvimento vindo pela Assembleia. Então, dia 3 de maio, horário 18h30, provisoriamente esse horário, se tiver alguma alteração a gente vai repassar. Vamos marcar também a audiência pública aprovada anteriormente, requerida pela vereadora Renata. Vamos ver as datas disponíveis. Renata, quanto tempo você está pensando? Urgente, como que é? Mês que vem? (15 de maio? 15 de maio, gente? 15 de maio, dá numa terça-feira. O horário também 18h30. Fica, então, definido, 15 de maio, audiência pública. Copasa. Preciso de repetir? Todo mundo anotou? Tranquilo? Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura das indicações de autoria dos senhores vereadores. Indicações da vereadora Alessandra Cristina de Oliveira. Indicação 442/2017. Indica que seja construída uma escola pública municipal com sala de informática no bairro Retiro do Brumado. Indicação 450/2017. Indica que seja construído passeio na estrada da localidade de José Henriques, próximo à escola e ao posto de saúde. Indicação 513/2017. Indica que seja construída uma praça com área de convivência e parquinho para as crianças no bairro José de Sales Barbosa. Indicação 79/2018, indica que seja criado em Brumadinho um centro de referência em atendimento às mulheres.
Indicação 85/2018. Indica que sejam instalados 2 refletores na área externa do velório municipal de Conceição de Itaguá e realizada a obra para a regularização do piso da varanda do referido espaço, de forma a corrigir um declive existente no local. Indicações do vereador Caio César de Assis Braga. Indicação 61/2018. Indica que sejam realizados um levantamento e fiscalização do escoamento do esgoto domiciliar nas localidades próximas às redes fluviais, bem como campanha de conscientização e colaboração na construção de fossas sépticas na região do Tejuco, Monte Cristo e demais localidades do município. Indicação 80/2018. Indica que seja realizado calçamento na Rua dos Pedreiros, Comunidade de Pedreiros, Distrito de Aranha. Indicação 81/2018. Indica que sejam realizados trabalhos de limpeza urbana, retiradas de entulho, poda de árvore, roçagem na Rua Miguel Nogueira Duarte, abaixo do quartel militar, no bairro Progresso. Indicação 82/2018. Indica que seja elaborado o projeto de lei complementar alterando o artigo 1º da Lei 1430 de 2004. Indicação 83/2018. Indica que seja realizada concurso público, conforme disposto no anexo 1º da Lei 2320, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as prioridades e metas da administração municipal. Indicações do vereador Flávio Miranda Carvalho. 71/2018. Indica que seja feita a manutenção na fossa feita pelo Poder Executivo na Rua H, bairro Recanto do Vale 1, em Casabranca, neste município. 72/2018. Indica que seja feita limpeza na área externa do PSF da comunidade Tejuco, neste município. 73/2018. Indica que seja instalada uma academia ao ar livre na praça situada à Rua Chicona, esquina com República da Venezuela, no bairro Canto do Rio, neste município. 87/2018. Indica que a próxima licença ambiental destinada à empresa Valorrec tenha uma condicionante que 80% das vagas não técnicas sejam destinadas para a comunidade em torno da mineradora, como Piedade do Paropeba, Marques, Córrego Ferreira, neste município. 88/2018. Indica que seja divulgada e colocada em prática a Lei 2372, de 14 de novembro de 2017. Indicação do vereador Ideraldo Santana. 86/2018. Indica que seja realizada de forma urgente a substituição dos quadros de giz da Escola Municipal Padre Vicente Assunção por quadro branco e pincel atômico. Ô, Solange, o Ideraldo está questionando que ele entrou com 4 indicações e só foram lidas uma. Ah, foi prejudicada? Pois você olha, porque às vezes tem igual, aí entrou por último, ficou prejudicada. Aí amanhã a gente vê e na próxima reunião entra. Bom? Feita a leitura das indicações, encaminharemos as mesmas ao Executivo. Neste momento, na forma regimental, passa a palavra ao vice-presidente, vereador Ideraldo Santana. Boa noite a todos. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura da moção número 08/2018, de autoria da vereadora Alessandra Cristina de Oliveira. Moção 08/2018, senhor vice-presidente. A vereadora que abaixo subscreve solicita que, após ouvido o soberano plenário dessa casa, se envie moção de pesar à família do senhor Jadir Ferreira Laurião por ocasião de seu falecimento no dia 4 de abril de 2018. Jadir Laurião sempre foi conhecido pela alegria contagiante e o companheirismo que sempre dedicou aos amigos e familiares. Foi diretor da Associação dos Moradores do Bairro São Sebastião e integrante ativo da comunidade missionária Sagrada Família em Brumadinho.
Sempre foi conhecido pelos seus programas que realizou na antiga Rádio Inter FM e depois na Regional FM, principalmente com o seu programa Sapecar do Alho, que ia ao ar na hora do almoço, levando muita alegria às casas dos brumadinenses. Também demonstrou sua competência na música, sendo ganhador junto com um amigo e companheiro de rádio, Aldinei Pereira Sobrinho, do 4º lugar no concurso Mestre Jonas, com a marchinha de carnaval Puxa Saco, ocasião em que pudemos homenageá-los com a moção de aplausos pela conquista. Jadir foi principalmente um pai amoroso e um amigo valioso. Onde quer que chegasse, não faltavam risos e alegrias. Tinha ainda muitos sonhos e projetos pela frente, mas Deus o quis mais cedo para junto de si, nos deixando grandes saudades e alegres lembranças do tempo que esteve conosco. Aos familiares e amigos de Jadir Ferreira Laureão, nossas sinceras condolências, reiterando que esta casa não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando pelo amor a Deus sobre todas as coisas, para que Jadir Laureão descanse em paz. Brumadinho, 4 de abril de 2018, vereadora Alessandra Cristina de Oliveira. Em discussão em turno único, a moção. Encerre-se a discussão. Em votação em turno único, a moção. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a moção número 08/2018, em turno único por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura da moção número 09/2018, de autoria da vereadora Alessandra Cristina de Oliveira. Moção 09/2018, senhor vice-presidente, a vereadora que abaixo subscreve solicita que, após ouvido o soberano plenário dessa casa, envie moção de aplausos e congratulações à 2ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais, na pessoa de seu comandante, Coronel Mauro Lúcio de Moura Alves, por ocasião do seu 20º aniversário. Instalada na cidade de Contagem, por força da Resolução 3403.407, de 17 de fevereiro de 1998, a 2ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais possui 7 unidades operacionais responsáveis pelo policiamento ostensivo em 18 municípios do estado de Minas Gerais. Atualmente, a 2ª Região de Polícia Militar está sob o comando do Coronel Mauro Lúcio de Moura Alves. A 2ª Região de Polícia Militar conta com um efetivo de aproximadamente 3.483 militares alocados em suas unidades, as quais possuem sedes instaladas nos municípios de Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Ibirité, Igarapé e Esmeraldas. A segunda RPM é responsável pelas atividades de A 2ª RPM é responsável pelas atividades de policiamento ostensivo em uma área de 4.368 quilômetros, com uma população estimada em 1.850.000 habitantes. No dia 5 de abril de 2018, a 2ª Região de Polícia Militar completou 20 anos de história e excelentes serviços prestados às nossas comunidades, servindo e protegendo o povo mineiro com presteza e eficiência em todas as suas áreas de atuação. Por todo o exposto, apresentamos a presente moção de aplausos e congratulações à 2ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais, na pessoa de seu comandante, Coronel Mauro Lúcio de Moura Alves,
por ocasião do seu 20º aniversário. Brumadinho, 5 de abril de 2018, vereadora Alessandra Cristina de Oliveira. Em discussão em turno único a moção. Encerre-se a discussão. Em votação em turno único a moção. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a moção número 09/2018 em turno único por unanimidade. Passar para o secretário. Eu vou solicitar a mim mesmo. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura da moção 10/2018, de autoria da vereadora Alessandra Cristina de Oliveira, em coautoria com o vereador Ideraldo Santana. Moção 10/2018. Senhor secretário, a vereadora que abaixo subscreve solicita que, após ouvido o soberano plenário desta casa, se envie moção de pesar à família do senhor João Cândido do Carmo Salles por ocasião de seu falecimento no dia 9 de abril de 2018. João Cândido do Carmo Salles tinha 68 anos e era mais conhecido como João Caco, produtor rural aposentado, natural de Brumadinho e morador de Conceição de Itaguá. É casado com a senhora Carmélia de Fátima Moreira Salles, com quem tem 4 filhos, Moisés, Daniel, Mateus e Jonas. João Caco era um multi-instrumentista, tocava teclado, violão e tuba. Participa do Coral Imaculada Conceição, da Corporação Musical de Nossa Senhora de Conceição, da Banda Melodia Vicentina e do grupo de chorinho Choros Brum. Sempre foi um homem profundamente religioso. Vicentino ativo, foi confrade da Conferência Divino Espírito Santo e sempre participou ativamente da vida religiosa de Conceição de Itaguá. Foi membro do Conselho Pastoral da Comunidade Imaculada Conceição e participou ativamente para a criação e instalação da paróquia Mãe da Divina Misericórdia em Conceição de Itaguá. Participava como voluntário dos projetos da igreja, levando comprometimento e entusiasmo a tudo o que fazia. Na madrugada do dia 9 de abril, João Caco veio a falecer. A comunidade de Conceição de Itaguá perdeu um grande parceiro e amigo que estava sempre presente em todos os momentos comunitários, tocando na banca, cantando no coral, auxiliando nas festas da igreja, no terço dos homens, nas reuniões das conferências de São Vicente de Paula. É como se cada um de nós tivesse perdido um parente muito próximo e nossos corações se enchem de saudades. João será sempre lembrado como um exemplo de esposo, pai cristão e itaguaense. Os familiares e amigos de João Cândido do Carmo Salles, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não podia deixar de associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando pelo amor de Deus sobre todas as coisas, para que João Cândido do Carmo Salles descanse em paz. Brumadinho, 9 de abril de 2018, vereadora Alessandra Cristina de Oliveira, vereador Ideraldo Rogério Santana. Em discussão, em turno único, a moção. A autora Alessandra. Gente, eu achei essas questões são muito complicadas, porque a gente entende que é um momento muito triste para todos nós, itaguaenses, porque o que prevaleceu no velório e no sepultamento dele é que deixou uma lição muito grande para a gente, né? Porque cada um de nós, a gente passa por aqui e fica o que mais nos predomina. O João, né, João Caco, como conhecido, ele deixou para a gente um ensinamento
que eu acho que poucas pessoas, até a gente mesmo, tem dificuldade de praticar, que é semear, né, aquilo que você tem de melhor. Ele sempre estava disponível. Desde criança, eu nunca participei de um evento na comunidade que o João não estava lá como músico, ajudando no barzinho, ajudando a servir os pãozinhos na rua de lazer. E nunca a gente viu ele dispor com nada, com diretoria. Ele chegava lá, ele fazia aquilo que era a sua função naquele momento. Então, o dom de ignorar as coisas é um dom, eu acho que poucas pessoas têm. Ele nasceu com uma sabedoria imensa de sorrir a todo momento, de fazer o bem, de lutar a todo momento para garantir a cultura de nossa comunidade. E uma imagem que ficou muito... Aliás, são duas imagens que eu tenho dele. Foi no sábado que a nossa igreja foi a criação, a instalação de uma paróquia. E ele, como um dos que sempre lutou neste ato, quando o padre chamou, ele assinou. Quando ele assinou, ele deu uma olhada panorâmica para a igreja lotada. Ele sente aquele respiro, tipo assim, de missão cumprida, colocando para a comunidade: olha, está aí, agora vocês administrem isso da forma que vocês entenderem, que a comunidade sempre praticou muito bem, que de trazer para dentro da igreja as questões mais importantes. E a outra foi do sepultamento. Eu acho que uma família de músico, onde que ele participava de todos os eventos, e eles, mesmo com tanto sofrimento, eles foram capazes de superar e participar. Eles tocaram tanto no texto dos homens, tanto no coral, na hora que teve a missa de corpo presente. A banda de música que ele participava, no final, seguiu até o cemitério, tocando as músicas que ele gostava. E então, assim, foi um momento eu acho que todos que estavam dentro da igreja, a gente sentiu o quanto ele era querido. Infelizmente, né, a gente começa a pensar, a refletir com a morte de uma pessoa, né, se deixou um ensinamento, e muitas vezes metade daquela igreja acredita que não tinha falado para ele o tanto que ele era importante para a comunidade e o tanto que ele é querido. Infelizmente, com o falecimento, as pessoas reconheceram isso. A gente não acredita até hoje que ele morreu. A gente já tem aquele sentimento que vai ter a missa, que vai ter as coisas, que ele está presente, mas ele cumpriu a missão dele aqui na terra, e a gente tem que aprender com as boas ações. Nesse contexto, eu peço aos nobres vereadores que votem a favor da moção de um itaguaense, uma pessoa que a nossa comunidade, e acho que também Brumadinho, tem uma enorme gratidão por tudo que ele representou para nós brumadienses. Passo a palavra para o coautor, o vereador Ideraldo Rogério Santana. Realmente, a perda foi muito grande. Um amigo meu há muitos anos, ele e a sua esposa. Eu lembro de uma coisa interessante, que há alguns anos atrás, juntamos lá na escola Paulino Luoto com a ideia de fazer uma reforma na cantina. Só que a verba seria nossa, né, da comunidade, e também a mão de obra. Nós começamos a correr atrás dos pais de alunos que eram mestres, igualzinho ele era mestre, pedreiro, servente, etc. Ele foi o primeiro a chegar junto e nos ajudou. Então, a cantina que está ali na Paulina hoje tem a mão do João Caco. Então, uma pessoa muito boa, uma pessoa que estava sempre para ajudar, né, as pessoas. Tocador de violão, um cara muito bom, muito positivo, pessoa honesta.
Então, assim, ele merece muito essa moção nossa aqui, porque é uma pessoa que deixou muito, vai deixar saudade, já deixou saudade para todos nós que éramos amigos dele e da família dele, dos filhos dele. Então, eu gostaria também que todos apoiassem, né? Encerra a discussão. Em votação, a moção em turno único. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado a moção 10/2018, em turno único, por unanimidade. Retorno à presidência a vereadora Alessandra Cristina. Passaremos agora à apreciação dos projetos constantes da pauta. Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura do parecer emitido pelas comissões sobre o projeto de lei número 14 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a entidade de representação dos municípios do Estado de Minas Gerais, Associação Mineira de Municípios, AMM. Parecer, projeto de lei 14/2018. Do parecer. Analisado o projeto, concordamos que reveste de elevado interesse público, conforme depreende-se da mensagem que o encaminhou, restando claro a importância de Brumadinho permanecer na Associação Mineira de Municípios em face dos relevantes serviços por ela prestado. Por outro lado, verificamos que a assessoria jurídica dessa casa emitiu seu parecer, concluindo pelo sentido de que não se observam no projeto ora analisado vícios de ordem formal, material ou regimental, pelo que entendemos estar legalmente formalizado. Por todo o exposto, emitimos nosso parecer favorável à aprovação do projeto de lei 14/2018 na forma original. É este o nosso parecer e deixamos ao plenário a final decisão. Câmara Municipal de Brumadinho, 4 de abril de 2018. Vereador relator com voto favorável, vereador Enerson Rodrigues de Faria. Vereadores que acompanharam o voto do relator: Antônio Sérgio Vieira, Bruno Fernandes, Roberto César de Oliveira Azevedo, Vanderlei Rosa de Castro. Em discussão, em turno único, o projeto na forma original. Encerra essa discussão. Em votação, em turno único, o projeto na forma original. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Renato, você votou a favor ou contra? Aprovado o projeto de lei número 14 de 2018, em turno único, por unanimidade, na forma original. Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura do parecer emitido pelas comissões sobre o projeto de lei número 15 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política municipal de serviços ambientais, institui o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais e cria o Fundo Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais e dá outras providências. Parecer, projeto de lei 15/2018. Do parecer. Estudado o projeto, concordamos que reveste de elevado interesse público, visto que seu objetivo maior é voltado à questão de preservação ambiental, ressaltando o autor na mensagem que, se aprovado o projeto, se criará um novo horizonte promissor para as populações rurais, especialmente os mais pobres, que vivem em regiões estratégicas do ponto de vista de conservação ambiental. Além do fato de que os agricultores e pecuaristas do município poderão ser recompensados financeiramente pelos esforços realizados em suas propriedades, visando a mudança em suas relações com a natureza. Outro sim, entendemos que o projeto atende aos preceitos legais e constitucionais, visto que a assessoria jurídica dessa casa emitiu seu parecer, concluindo no sentido de que não se observa na proposta vícios de ordem formal, material ou regimental. Por todo o exposto, emitimos nosso parecer favorável à aprovação do projeto de lei 15/2018 na forma original. É este o nosso parecer e deixamos ao plenário a final decisão. Câmara Municipal de Brumadinho, 4 de abril de 2018. Vereador relator Antônio Sérgio Vieira, com voto favorável ao projeto, e acompanharam o voto do relator, vereador Bruno Fernandes, Roberto César de Oliveira Azevedo, Enerson Rodrigues de Faria,
Vanderlei Rosa de Castro, Ivan Antônio Ferreira Egg, Flávio Miranda Carvalho, Caio César de Assis Braga. Em discussão, em turno único, o projeto na forma original. Encerra a discussão. Em votação, em turno único, o projeto na forma original. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 15 de 2018, em turno único, por unanimidade, na forma original. Pediu ao secretário da mesa que faça a leitura da indicação número 89 de 2018. Houve um problema no setor legislativo de um conflito, mas foi sanado aqui por entender que existe mais ruas. Indicação 89 de 2018. Senhora Presidente, excelentíssimos vereadores. O vereador que este subscreve, seguindo as coordenadas expedidas pelo artigo 170 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requer a Vossa Excelência, após tramitação pertinente, seja direcionado ao presidente a indicação de recapeamento asfáltico da via principal com extensão até a igreja, bem como drenagem do esgoto de cozinha na comunidade São José do Paropeba. Por oportuno, ficam devidamente registradas as justificativas para tanto conforme parágrafo subsequente. Encaminharemos juntamente com as demais aprovados. Gente, eu pedi os vereadores para olhar a questão da... Ah, não, já achou, está com a Renata. Toda vez é a Renata. Olha, ela segura a ata para ela. Deixar. Libera a ata, Renata. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura do veto total aposto pelo Executivo Municipal a proposição de lei número 06 de 2018, que dispõe sobre a divulgação de informações que menciona. Solange, o veto está aqui não. No âmbito do município de Brumadinho e da outras providências, sendo tal proposição relativa ao projeto de lei número 182 de 2017, do vereador Maximiliano Figueiredo. Só um instante, produção. Olha, gente, em tempo aqui, o autor da indicação 89 de 2018, o nobre colega vereador Valcir Martins, ele está falando que eu não falei... Eu queria pedir a palavra. Ele falou que eu não falei o nome dele, mas então você me desculpa aí pelo equívoco, tá, Valcir? Só um instante, só pela ordem. Valcir, você quer falar? Liberado. Boa noite a todos. O equívoco que houve é que a casa alegou que existia uma indicação igual. A pergunta que eu fiz é o seguinte: ela é igual na íntegra? Porque para ser plágio, de acordo com o que eu aprendi na faculdade, é na íntegra. E lá não fala na íntegra. Então, é mais do que legal colocar a indicação também, apresentar a indicação. Porque na hora de correr e defender a comunidade, defender a sociedade, somos nós vereadores, né? Então, mais do que justo do que apareça quem indicou e o que foi feito, né? Porque senão um trabalha e o outro fica na sombra. Só essa é a minha indignação. Obrigado. Gente, só para deixar bem claro que não existe plágio, né? Porque plágio, ele é vedado. Porque acontece o seguinte: no artigo 275 do Regimento Interno sobre as indicações,
a discussão ou a votação da resolução anexada a outra. Quando existe, e não é eu que faço isso, todos os presidentes passaram por aqui, sabem como é. O Poder Legislativo, quando ele identifica que a intenção é a mesma, eles lá, automaticamente, eles fazem essa censura e anexam junto à indicação. Então, assim, só vou deixar bem claro que não é vontade dessa presidência, já aconteceu isso com vários vereadores, com a Renata, e a gente, como não foi feita por nós, na hora que foi estudar aqui e disse que estava mais, né, estava ampliado, mas não perdeu, tem objetivo, tem uma que fala sobre uma rua e você fala sobre mais. Vamos falar o exemplo aqui do requerimento que foi proposto pela Renata e o Geada fez de uma forma diferente, mas no final entendemos que o caráter era uma audiência pública para falar sobre a mineração pau branco. O que aconteceu? Os dois assinaram o requerimento, unificaram e tornou-se um só. Isso é uma prática dentro da casa, Valci. Não é que a gente... Só um minutinho para terminar. Não que a gente está fazendo nada contra ninguém. Quando chega aqui, já está dessa forma. Tem a palavra, Valci? Bom, se a da Renata e a do, da época, vereador Geada, foi entendida que estava correto, ela poderia já servir de exemplo, né, no mundo jurídico, jurisprudência, né, para que essa indicação também entrasse aqui na pauta, né? Agora, quando se fala em recapeamento, se fala em esgoto e aumentar a linha de asfalto, não se falou ali a mesma rua que a outra indicação falou. Falou-se de uma comunidade. É a mesma coisa de falar de Brumadinho dentro de Minas Gerais. Quantos municípios nós temos em Minas Gerais? Aí pede-se para Brumadinho, mas o outro município não pode ter o mesmo pedido? O outro município não pode ter a mesma reivindicação? Então, eu peço que seja estudado com mais carinho e, já adentrando novamente, a da Renata e a do Geada foi reconsiderada. Então, que isso sirva, assim, de um repensamento para quem analisa, para que as próximas possam analisar se existe realmente na íntegra ou similar ou não. Porque, senão, depois vai deixar a casa, né, um pouco frustrada, por causa do empenho do trabalho, né? Desmotiva a pessoa a querer trabalhar, né? Os seus direitos são cerceados. Valci, são quesitos diferentes. O requerimento, ele vem a apreciação e a votação em plenário. Então, se não houvesse um acordo entre ambos, o acordo foi feito entre ambos os vereadores, para unificar e assinar junto, prevalecia o requerimento da vereadora Renata, no entendimento jurídico. Só que naquele bom senso ali, eles dois entenderam que o requerimento assinado por eles teria muito mais valor. Por isso que foi feito. Indicação, ela é só lida. Não cabe a esse plenário a votação. Então, são duas coisas distintas. Mas, em momento algum, falei votação, não? Não, mas eu estou falando que o processo não fomos nós que aceitamos a forma que foi unificado a da Renata, mas do vereador, então, o Geada. Foi eles que se propuseram a assinar juntos e tornar uma só. Aqui, com todos, a conta está prejudicada, prevalece o quê? Lê a que foi protocolada primeiro e anexa as outras que tiverem. Entendi, presidenta. Só peço que nas próximas vezes seja analisada com mais atenção. Só isso, não estou indo contra a casa, não estou indo contra as pessoas. Só peço que analise com mais atenção o caso, tá? Só te peço isso. Vereadora Renata Parreiras. Eu até peço desculpas, que eu não fiquei muito atenta. Você fez uma indicação igual ao meu requerimento, é isso? Não, não. Porque o Ivan está falando aqui, ó. Calma, pela ordem, gente. Pela ordem. Eu entendi errado. A palavra está com a vereadora Renata. Eu que entendi errado, Ivan. Desculpa. Eu queria pedir desculpa pelo telefone sem fio, porque o Valci citou meu nome. Eu falei assim, será que aconteceu alguma coisa? Que realmente eu não entendi, Valci. Se tiver acontecido, eu me coloco à disposição, tá? Ô, Alessandra, você podia me explicar? Porque eu realmente não entendi. Não, é uma prática aqui, é o seguinte. Você protocolou uma indicação. Primeiro, eu vou e protocolei uma que ela pode ser mais ampla, mas o objetivo é o mesmo. Aí o que acontece? O setor legislativo...
O regimento interno já prevê que você lê a que foi protocolada primeiro e a outra que está com o mesmo objetivo, você anexa junto ao processo. Então, é esse o procedimento. Pois não, vereadora Renata. Eu só queria dizer para o Valci, se ouvir isso, Valci, eu tenho certeza, eu não sei do que se trata, não, mas qualquer vereador que tenha feito, você assinar junto a indicação ou... Já foi lida, Renata. Não, já foi lida, Renata. O meu questionamento foi o seguinte. Hoje? É que eu fiz a indicação e ela só foi lida depois, né? Por causa da reclamação. O seu requerimento... Não foi hoje, não. Gente, aqui, pela ordem aqui, a gente citou um exemplo, a gente tem que ficar atento à reunião, porque se dessa forma a gente vai perder muito tempo discutindo coisas que não tem nenhum sentido nesse momento. Então, eu queria que a assessoria jurídica manifestasse em relação ao regimento interno, por favor, professor Adriano. Senhora presidente, boa noite. Boa noite a meus diretores, senhores vereadores, servidores, cidadãos. O procedimento adotado está devidamente correto. O requerimento, a indicação, as proposições legislativas de um modo geral obedecem à ordem cronológica. Mas alguém tem alguma dúvida? Tem dúvida, Renata? Aí, ó, deu ruim. Gente, aqui agora, só para entender, a indicação número 18 de 2017, do vereador Ideraldo, que deu um conflito. Na indicação do vereador Ideraldo, que foi aprovada, que foi lida dia 20/4/2017, solicita o Poder Executivo que faça a pavimentação asfáltica em continuação da Rua 1, da Igreja Nossa Senhora do Rosário, até a Igreja São José, e ainda que faça uma pracinha em frente à Igreja São José do distrito de São José do Paropeba. A do vereador Valci, só para ficar claro, a do vereador Valci, ele coloca, eu não vou ler o início, que o vereador que ele subscreve, seguindo as coordenadas pedidas pelo artigo 170 do regimento interno dessa Casa Legislativa, requer a Vossa Excelência, após tramitação pertinente, que seja direcionado ao senhor prefeito a indicação de recapeamento asfáltico da via principal, com extensão até a igreja, bem como drenagem do esgoto de cozinha na comunidade de São José do Paropeba. Por entender que houve pracinha e houve esgoto, diferença, então a gente leu as duas de forma. Mas você pediu pracinha e ele pediu esgoto. Então, a gente, nesse impasse, decidimos por encaminhar e ler as duas. Alguém tem alguma dúvida? Ok, obrigado. Então, sem nenhum vício, as duas indicações foram aceitas normalmente, tramitaram e serão encaminhadas a quem de direito. É isso? Agradeço. Feita a lei... Não, secretário, você vai ter que ler o veto agora. Até esqueci. Isso. Gabinete do Prefeito, mensagem do veto. Senhora Presidente, com cordiais cumprimentos e vênia habitual, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 99, inciso 8, combinado com o artigo 89, inciso 2, ambos da Lei Orgânica do Município de Brumadinho, decidi vetar totalmente, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público municipal, a proposição de lei 06/2018, de 8 de março de 2018, encaminhada pelo ofício 56/2018, aqui protocolado em 12 de março de 2018, que dispõe sobre a divulgação de informações que menciona no âmbito do município de Brumadinho e da outras providências.
Ouvido a Procuradoria-Geral do Município, Secretaria Municipal de Administração, que manifestaram pelo veto à propositura pelas seguintes razões. Padece de vício a proposição em debate, pois é inócua, vez que este Executivo Municipal já realiza a disponibilidade das informações pretendidas pela Proposição de Lei 06/2018, se não vejamos. Nos termos da Lei Federal 12.527 de 2011, comumente conhecida como Lei de Acesso à Informação, trouxe em seu bojo a possibilidade de qualquer cidadão pleitear junto ao poder público quaisquer informação, ressalvadas aquelas tidas como secretas e pelo tempo que a legislação assim a classificar. Lado outro, o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar 131/2009, que incrementou o sistema de transparência dos gastos públicos, incentivando a participação popular, liberação em tempo real dos gastos para o acompanhamento da população, entre outras medidas. Além do mais, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em sua página eletrônica, mantida junto à Rede Mundial de Computadores, na aba Fiscalização, constam as informações pretendidas pela proposição ora vetada e ainda extrapola, pois ali encontra-se todos os dados orçamentários e financeiros da municipalidade. Neste diapasão também é o norte trilhado por este Executivo Municipal, no qual apresenta em seu portal de transparência todas as informações pretendidas pela Proposição 06/2018. Ressaltamos que, no momento, o nosso portal de transparência está recebendo um grande volume de informações contendo todos os gastos havidos por essa municipalidade, bem como sua fonte de receita. Em que se pese a ideia da divulgação dos dados mencionados, nos parece de grande relevância para os cidadãos brumadinenses, estes já têm acesso a tais informações nos canais supramencionados. Lado outro, a presente propositura de lei é inócua diante da prática adotada por este Executivo de criar e manter o portal da transparência, em que todas as informações previstas já se encontram à disposição da população. Vê-se claramente que a proposta legisla sobre matéria já regulamentada por instrumento federal, ferindo assim o princípio da razoabilidade e da eficiência. É inconstitucional a propositura de lei que dispõe sobre a matéria já regulamentada, já em pleno cumprimento pelo Executivo Municipal, o que a torna também viciada por inconstitucionalidade, sendo-a ineficaz e ineficiente. Assim, considero o quanto exposto pela Procuradoria-Geral do Município de Brumadinho, pela Secretaria Municipal de Administração de Brumadinho, fico na obrigação de opor veto total à proposição de lei 006/2018, a uma por inconstitucionalidade e as duas por motivo de interesse público, que assim devolvo a esta egrégia Casa Legislativa Municipal. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhora Presidente, os protestos dos meus mais profundo respeito. Atenciosamente, Avimar de Melo Barcelos, Prefeito Municipal. Feita a leitura do veto, encaminho mesmo a assessoria jurídica para parecer em conformidade com o disposto do artigo 209 do Regimento Interno, ressaltando que toda a tramitação do veto está disposta no artigo 208 a 211 do Regimento Interno. Finalmente, solicita às lideranças partidárias que indiquem os vereadores para a composição de comissão especial destinada à emissão de parecer sobre os projetos de decreto legislativo número 4, 5 e 6, todos de autoria da vereadora Alessandra Oliveira, que concede à senhora Noemi Maria de Oliveira a medalha de mérito da educação Maria Dutra de Aguiar, do município de Brumadinho, concede à senhora Carmen Sandra Salles Oliveira a medalha do mérito desportivo Tarcísio Friste Passos, do município de Brumadinho, concede à senhora Samara Moreira de Lima a medalha do mérito estudantil Hilário Campos, município de Brumadinho. PV Antônio.
PSC, professor Ideraldo. PPS, Renata. PRB, vereador Xodó. PTC, vereador Valcir Carlos. Feitas as indicações, fica a comissão composta pelos seguintes vereadores: PV, Antônio. PSC, professor Ideraldo. PPS, Renata Parreiras. PRB, Xodó. PTC, Valcir Carlos. Encerrada a deliberação sobre as matérias objeto da reunião, solicito ao secretário da mesa que proceda a chamada final dos senhores vereadores. Pode fazer a chamada, por favor. Presença dos senhores vereadores na... Não. Chamada final. Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Ideraldo Rogério Santana. Presente. Antônio Sérgio Vieira, presente. Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga. Presente. Flávio Miranda Carvalho. Presente. Anderson Rodrigues de Faria. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egger. Presente. Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiras e Soares. Presente. Roberto César de Oliveira. Presente. Valcir Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Deixa a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso da mesa pela ordem do vereador Maximiliano Barrão. Boa noite a todos. Boa noite, caros colegas vereadores, funcionários, assessores, amigos aqui presentes. Primeira pergunta que eu quero, nessa noite, tinha em pauta 2 projetos importantíssimos. A assessoria jurídica poderia até me informar, porque pelo regimento interno, não me lembro muito bem o artigo, ou se me falha a memória, até me desculpe antes. Antes da apreciação desses projetos, tem que pedir a retirada dele, não... Com a palavra assessoria jurídica. Pelo menos a fala da retirada dos projetos, antes de ser apreciados todos eles, pelo regimento interno da casa. Bom, salvo meu juízo, foi essa decisão da presidência de retirar o projeto. Não, mas não foi dito aqui, hora nenhuma. Sim, a presidente pode retirar o projeto de pauta na forma do artigo 78 do regimento interno. Sem 78. constar, sem falar? Sim. Nada. Sem falar nada. Mas 78. pode antes de começar a apreciações do projeto, não? Como é que é? Antes da apreciação e discussão do projeto, ela não pode não? retirar se iniciada a discussão ou a votação do projeto. Não, repete, por favor. Ela não pode retirar se iniciada a votação do projeto. Não é dos projetos, não? Não. A cada projeto, ela pode retirar, ela só não pode retirar se iniciada a votação. Até esse momento... É qual artigo que você falou que é? Artigo 78 do regimento. E você pegar o seu regimento e ler isso para a gente. Senhores vereadores, do presidente e do vice-presidente da Câmara. A presidência é o órgão representativo da Câmara Municipal e é a responsável pela direção dos trabalhos institucionais e por sua ordem. A presidência é responsável por toda a direção do trabalho e por sua ordem. Mais alguém? Só para finalizar, eu hoje me senti como um vereador que venho às reuniões que são, como hoje vim 10 horas, todas que marcam, faço o possível, acho que eu nunca faltei. Eu como vereador me sinto um pouco até decepcionado com a casa, por retirar projetos importantes, vindo nós embasado e esperando uma votação, sem ao menos nos dizer
o motivo da retirada. Eu acho que é uma total falta de respeito com nós, vereadores, que viemos aqui ciente e fazer o nosso papel. Hoje, vou te ser sincero, me sinto envergonhado dentro dessa casa de cumprir o meu papel, de buscar as informações, de buscar perante os projetos, vim às reuniões, mesmo ela, não fora de horário, que a gente tem que estar presente, desde o horário que seja marcado, a gente tem que estar ciente e vir. Mas, como vim hoje, e de repente, no estado de direito, se retira um projeto sem ao menos uma justificativa ponderável a nós que representamos a vocês, eu acho que o povo, e não só o povo, mas os funcionários, que eram 2 projetos que importantíssimos, principalmente um quanto ao PCCV. Então hoje, vou te ser sincero, hoje eu me sinto assim, um vereador, ao mesmo tempo, o que nós estamos fazendo nessa casa? Nós estamos representando ou vão fazer de nós um jogo de manobra no dia que precisar, eu ponho para votação, perante a votação do dia aí que pode se perder, eu não coloco em votação. Então hoje como a casa estava não cheia, mas com pessoas importantes também que saibam levar isso à sociedade, disseminar isso à sociedade, passar as informações à sociedade, aquilo que fosse votado aqui hoje, o que nós temos aqui, uma retirada de projetos, sem ao menos falar assim, retirei por causa disso, daquilo e daquilo. Hoje me sinto envergonhado, um vereador que para mim, não sei o que é o nosso papel aqui dentro. Obrigado. Vereador Antônio. Bom, eu não poderia deixar de falar após as palavras do nobre colega. Aquele que conhece o trâmite desta casa e conhece profundamente o regimento da mesma, tem que se observar que cabe à presidente desta casa zelar pelo bom andamento do Legislativo Municipal e o cumprimento das leis municipais. Eu quero parabenizar a nossa presidente, uma vez que ela retirou os 2 projetos esses que já tinham sido debatido amplamente, o PCCV, por uma comissão especial, onde a maioria absoluta eram os membros efetivos dessa casa, e que se discutiu pontos que estavam em desequilíbrios e pontos que foram acrescidos e retirados do projeto. A mesma teve a hombridade de retirá-lo, juntamente com a questão do contrato com a prestadora de serviço de prestação do plano de saúde do servidor desta casa, uma vez que ela sentiu uma necessidade de, por melhor, analisar por parte desta mesa a sua necessidade ou não. Então, eu colaboro com a retirada dos mesmos, uma vez que, havendo ainda impasses, eles teriam que ser discutidos democraticamente nas comissões pertinentes. Por isso, eu a parabenizo. Só para deixar bem claro, eu não precisava responder, mas eu atendi um pedido do vereador Bruno Fernandes, né, Bruno? Que falou que não estava à vontade hoje para analisar o projeto. Como ele não fez requerimento e não fez nenhum pedido, eu assumi a responsabilidade de retirar, entendendo também que o vereador Flávio Miranda me mandou uma mensagem, falou que não estava à vontade para votar. Eu estou falando isso para não tornar-se uma coisa que tudo aqui, a culpa é da presidente. Eu entendo que, pela prerrogativa de como presidente dessa casa, eu que faço a pauta, eu que determino a retirada ou a colocação de qualquer projeto. Aqui a gente pode divergir as ideias em relação às propostas encaminhadas. Agora, a gente não pode desmerecer, desqualificar o poder que o presidente tem. Eu nunca questionei nenhuma decisão de nenhum presidente de colocar ou retirar a pauta aqui, porque entender que, hierarquicamente, quem decide é ele. Numa ocasião que qualquer colega for presidente e ele, por sim, achar
pertinente à entrada ou à retirada de qualquer projeto, cabe nós, vereadores, acatar de forma humilde e respeitando os limites hierárquicos. Então, eu não quis manifestar porque era pedido deles, porque eles não tinham feito. Assumir a responsabilidade de retirar, por entender e saber que o vereador nessa casa, ele tem que ter a sua voz garantida de forma respeitosa, da forma que ambos os vereadores fizeram o pedido para mim. Vereador Emerson Rodrigues. O presidente, como foi retirado o projeto, eu queria perguntar ao senhor se tem possibilidade de anexar junto ao projeto, já que foi retirado, as recomendações feitas pelo Ministério Público e a Ação Civil Pública, anexar junto ao projeto. Queria que constasse assim em ata também e pedir que anexasse isso junto ao projeto. Obrigado. Perfeitamente, vereador. Inclusive, essa TAC, ela foi publicada no diário. A Ação Civil Pública, qualquer um pode ir lá no fórum e desejar. A gente não tem acesso a isso, a gente manifestou. Eu não coloquei, porque não é uma matéria que eu tenho porte. Só solicitou que isso, a prefeitura mandou cópia de um processo que eles tinham que declarar inicialmente, porque a lei, assim que ela é homologada pelo município, eles direcionaram primeiramente ao executivo. Qualquer vereador, a gente tem um número, um advogado, pode pegar todo o processo, são pastas e pastas, e pode desfrutar. A TAC já foi publicado, está disponível, não tem impedimento algum em anexar o processo, mas a ação é um caráter de solicitar essa lá, porque a gente não tem acesso. Ok? Vereador Marcos Barrão. Entendo suas palavras, Toninho. Discutir pontos, cumprir as leis, né, a hombridade de retirá-lo, eu falei por meu ponto de vista. E quando a gente discutir democraticamente aqueles pontos, se todos viessem nas reuniões que são chamados, como hoje teve, nós poderíamos discutir muito melhor os pontos. Mas hoje, infelizmente, tiveram 5 vereadores. Então, como você vai discutir os pontos se os vereadores não vêm quando é chamado? Então, é uma dificuldade. Outro ponto, quando fala questionar retirada ou não, eu não estou questionando retirada. Não é questionar, é apenas ter meu ponto de vista, que eu tenho e não vou mudar, né? Respeito os limites hierárquicos aqui, só que a gente também, nós estamos aqui como vereador, e eu tenho meu ponto de vista, não é porque questões de falar respeitar ou não, a retirada ou não, que eu tenho que me calar. Isso eu não vou nunca, você pode ter certeza. É um ponto de vista meu. Então, o que eu falei é da minha pessoa. Eu me senti desta forma. Da mesma forma que eu tenho que respeitá-los, você também tem que respeitar meu ponto de vista. É meu ponto de vista, né? Então, só acho que quando vamos discutir democraticamente, gente, esses pontos, então que venham os vereadores para discutir. Não adianta fazer reunião de 25, 3, não. Obrigado. Vereador, tanto que eu respeito a sua posição, que eu respondi para você o motivo pelo qual eu retirei o projeto. Eu não tinha nem necessidade, conforme o regimento, de justificar. Por respeitar o nobre colega, eu falei o motivo pelo qual eu retirei o projeto. Mais alguém? Vereadora Renata. Com todo o respeito que eu tenho pela presidência e sabendo da sua total autonomia para deliberar todos os assuntos da casa, Alessandro, eu gostaria de pedir a sua compreensão na questão da publicação da pauta. Eu queria até ler aí no regimento, porque o regimento fala que a pauta deve ser entregue pelo menos 1 hora. O senhor podia ler o artigo? A pauta tem que ser... Só um minuto, professor. Só um segundo, deixa eu só encerrar. Enquanto eu estava presidente, que não vem ao caso de dar exemplos, nem deve ser seguido, né? Eu acho que os exemplos bons a gente pode seguir, sim. Então, eu vou dar um exemplo do que acontecia aqui. Nós tínhamos um combinado. 13 horas, não era 13h01, não. 13 horas, a gente publicava a pauta e
todo mundo já sabia, né, o que se trataria a reunião. Hoje a gente está ficando assim, eu, por exemplo, hoje, de manhã a minha assessora veio à reunião, falou que não ia entrar o projeto. Aí, quando chega à noite, a pauta não é publicada e, de repente, tem o projeto constando. Gostaria de ver, Alessandra, não, né, respeitando a hierarquia, sabendo que você é a presidente, mas se haveria a possibilidade da gente marcar um horário para a pauta sair. Que fosse 16 horas, né, mas para a gente sair, organizar. Hoje, por exemplo, estava lá a pauta, o Ideraldo não sabia, eu falei assim, será que não vai entrar meu requerimento? Não, tinha uma prévia, aí a prévia já mudou. Assim, claro, eu deve ter muito mudo, deve ter acontecido alguma coisa, porque não é prática, mas se a gente poderia, né, marcar um horário, 16 horas, né, todo mundo já está sabendo o que vai acontecer, todo mundo fica tranquilo. O Ideraldo já tinha fechado o gabinete, queria que eu imprimisse, aí a gente não tinha, não foi isso, Ideraldo? Né, e nós recebemos hoje, eu até anotei a hora na pauta, né, 19 horas a pauta. Então, se você poderia colaborar com a gente nesse sentido? Vereadora, a gente estava, primeiramente, você não estava na reunião, hora nenhuma eu falei que o projeto não ia entrar. Eu falei que estávamos estudando a situação de entrar ou não. Foi perguntado, o Barrão perguntou, não foi, Barrão? Eu falei assim, estamos aqui de uma mesa discutindo se entra ou não. Vou decidir de acordo com as considerações que fizeram. Segundo, os requerimentos não subiram porque não estava assinado, mas estava na pauta interna. Eu recebi, e no site também tem horário, 5h37 a pauta. Hoje. Foi publicada no site, 5h37, eu recebi a pauta 5h37. Está no WhatsApp. Não, a gente mandou 5h37, 1 hora antes, automaticamente 6 horas, que poderia mandar. Então, hoje foi um problema específico, porque estávamos definindo alguns pontos em relação a alguns levantamentos que estava aguardando da Unimed, que fundamentava de números, de custos e algumas coisas. Isso nunca aconteceu, mas a gente cumpriu, tem como prova o site horário 5h37. Obedecemos sim 1 hora antes da pauta. A gente sempre publicou a pauta antes. São casos atípicos que aconteceram hoje e eu peço desculpas se houve algum transtorno em relação ao que é acontecido. Mais alguém quer fazer um questionamento? Não, eu vou obedecer, eu sempre estou publicando, eu vou obedecer o que o regimento fala. Eu não posso, porque se eu comprometer com vocês que vai ser 15 horas, eu falo o seguinte, palavra vale mais do que documento. Quando a gente fala, a gente tem que cumprir. E eu posso acontecer fatos iguais esses hoje, atípicos, que eu tenho que soltar a pauta dentro do horário previsto pelo regimento interno. Então, eu não vou fazer esse compromisso com a vereadora e com demais vereadores por isso. Mas eu me comprometo que, dentro das possibilidades, como sempre foi feito em 1 ano e 4 meses do meu mandato, eu sempre disponibilizei a tempo e ninguém pode negar que essa casa dá transparência a todos os atos que acontecem aqui. A gente tem atualizado todas as publicações que acontecem na Câmara, de reuniões que a gente faz na síntese, a gente manda para o WhatsApp, às vezes o vereador não acompanha, não vê. Os vereadores que não têm WhatsApp, a gente manda via mensagem, não vê, não é mesmo, Xodó? Então, assim, a gente procura, o vereador Flávio também não tem WhatsApp, a gente manda via mensagem. Nesse caso, eu dou por encerrada a discussão nesse quesito. Se alguém tiver mais alguma consideração a fazer, estou disponível. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente reunião, agradecendo a todos pela presença e uma boa noite a todos.